Vamos falar sobre um dos grandes clássicos da ficção científica, Darkover, logo depois da vinheta? Oi pessoal, voltei dessa vez para poder falar sobre esse livro aqui, A Chegada em Darkover, da minha grande diva da literatura, Marion Zimmer Bradley. E esse livro aqui, para quem não sabe, se trata sobre uma série de livros chamada Darkover, que é gigantesca e que é muito reverenciada pelos fãs da ficção científica do mundo todo. Por ser uma série clássica, é considerado um clássico da ficção científica. Ser escrito pela Marion Zimmer Bradley, que para quem não sabe é autora da série As Bramas de Avalon, e por tratar sobre o planeta Darkover, que é um planeta de grande referência no meio da ficção científica, tanto na literatura quanto na cultura americana sobre esse gênero. E aqui é o primeiro livro dessa série em ordem cronológica. Para quem não sabe, essa série ela conta com vários livros. Cada um desses livros são independentes uns dos outros. Eles começam a história naquele volume e terminam a história naquele volume. Mas esses livros, embora sejam independentes, eles têm uma relação entre si, pois eles têm uma ordem cronológica. E aqui a gente vai... A história dos livros de Darkover, cada um se passa em uma era diferente desse planeta. Desde a chegada dos humanos a esse planeta, que eles chegaram de forma acidental, até as eras lá no futuro, quando os Darkovanos, já estabelecidos nesse planeta há muitos anos, se reencontram com os terráqueos, depois de milênios que se passaram desde que os primeiros colonos chegaram a esse planeta. E esse volume aqui, como eu disse, é o primeiro na ordem cronológica, mas não é o primeiro na ordem que foi escrito. E aqui então a gente vai contar, a gente vai conhecer a história, como o próprio título já diz, da chegada em Darkover, dos primeiros humanos, os primeiros seres terrestres que foram parar acidentalmente nas terras de Darkover. Eles estavam em uma expedição, em uma nave espacial, para poder irem para um planeta que era colono. Nessa terra aqui, nessa época, nesse livro, a mitologia criada pela autora é o seguinte: a Terra já tem tecnologia o bastante para conseguir viajar por toda a galáxia, pelo menos a galáxia mais próxima ao redor deles. E eles já começam a viajar para outros sistemas solares diferentes e colonizar alguns planetas que têm a estrutura parecida com a da Terra: ar respirável, oxigênio, terra cultivável, água, esse tipo de coisa. E esses planetas que têm a atmosfera boa para ser vivida por um ser humano, eles se tornam colônias. E então, esse método de colônias então começa a ser estabelecido. E várias pessoas começam a sair da Terra para poder irem para essas colônias. Então, chegando nessas colônias, o pessoal desenvolve a vida lá e uma possível civilização. Então, a gente vai acompanhar essa nave aqui, que está indo rumo a uma colônia já pré-estabelecida. Esse pessoal se vê em meio a uma tempestade galáctica e eles são sugados para um outro lado que eles não imaginavam, não tinham intenção de ir. E então eles são forçados a dar um pouso de emergência em um planeta desconhecido. Eles detectam que esse planeta tem ar o suficiente para conseguirem respirar e pousam nesse planeta de forma brusca. Quando eles pousam nesse planeta, a nave deles é totalmente destruída. O capitão deles tem esperança de reconstruir essa nave, mas algumas outras pessoas já não têm mais a esperança, já acham que a nave está totalmente estragada e resolvem então explorar o planeta. E é onde a gente vai acompanhar o grupo do McAran, o personagem principal, que ele reúne um grupo com ele de uma médica, de um tripulante e o pessoal que se tornaria útil em uma expedição. E eles vão então explorar esse planeta para poder ver o que esse planeta tem a oferecer para eles, pelo menos enquanto eles estiverem ali, presos nesse planeta, enquanto a nave não é construída ainda. E então eles vão em busca de água, em busca de alimentos, em busca de uma possível forma de vida que possa ter no planeta. E eles vão descobrindo tudo sobre esse planeta. Vão descobrir que o planeta tem um sol vermelho,
que, gente, o Sol, o céu desse planeta deve ser lindo, porque ele tem 4 luas, cada uma dessas luas tem uma cor diferente, e tem um Sol vermelho. Imagina a noite desse planeta, que bonito que deve ser. Sem contar várias e várias e várias estrelas, que se é possível ver desse planeta aqui. Então ele tem uma vegetação muito bonita e bastante diferente, digamos assim, porque tem certas plantas que quando o pólen é liberado no ar e o vento sopra, essa planta dá um efeito de êxtase extremo para as pessoas que respiram esse pólen dessas plantas. E essa pessoa fica totalmente inibida. Ela perde totalmente a vergonha, perde totalmente o senso do moral que é aprendido aqui na Terra e sai por aí fazendo o que bem entende. Assim como também a mente dessas pessoas que estão sob a influência dessa planta meio que fica totalmente desperta, digamos assim. A gente passa a usar muito mais que os 6% que o nosso cérebro consegue utilizar. A gente utiliza praticamente, acho que 15% do cérebro quando está sob efeito desse ar misterioso, desse vento misterioso, que pode ser, aqui no livro não fica bem claro, pode ser, eu acredito que seja do pólen de uma planta que tem aqui, mas no livro não chega a dar precisamente o que causa esses efeitos nessas pessoas, mas eles chamam de vento fantasma ou vento misterioso, porque é o vento que traz isso. E a gente vai acompanhar essas grandes aventuras deles nesse primeiro volume em Darkover. E eu posso dizer que o livro é incrível, estupendo, fantástico demais da conta. É muito criativo o que a Mary Zimmer Bradley fez aqui para esse livro. E é um grande começo de saga, sim. Eu tô lendo, é a primeira vez que eu leio essa série Darkover. E eu pretendo ler essa série na ordem cronológica dos fatos. Muitas pessoas indicam para mim eu ler os livros na ordem que foram escritos, porque a narrativa e a escrita da Marion vai evoluindo a cada livro que se passa, até ela chegar no auge dela, que foi onde ela escreveu As Brumas de Avalon e os últimos volumes dessa série aqui. Mas eu pretendo ler nessa ordem cronológica. Eu acho que vai ficar mais organizado pra mim, porque, sei lá, eu acho que eu vou ficar meio perdido se eu for ler em outra ordem. Mas eu gostei demais da conta do livro. Os mitos que já foram iniciados aqui, sobrenomes introduzidos, o porquê de algumas coisas que acontecem aqui, que eu tenho certeza que vão se repetir ao longo da série em outros livros. Por exemplo, lugares que recebem nomes, é aqui que é descrito por que aquele lugar tem aquele nome. Ou então famílias que são começadas aqui nesse livro aqui, e que possivelmente vão se repetir ao longo dos outros livros. O Laran, que é um fato muito importante dessa série aqui, que são os dons extrasensoriais da mente das pessoas aqui. Aqui já começa a se desenvolver em certas pessoas o Laran, que é os poderes psíquicos, que eles chamam de Laran. E aqui já começa a se desenvolver em certas pessoas. E essas pessoas vão ter as suas famílias, claro. E pelo que eu vi, de acordo com os volumes posteriores dessa série, o Laran só se encontra nas famílias de nobres. E a gente vai entender por que são os nobres, por que eles aqui são considerados nobres nos outros livros. E mais um monte de coisa que a gente vai aprendendo com esse primeiro volume aqui e que se torna essencial nos próximos volumes. E eu achei fantástico demais. A narrativa da Marion aqui é facinha de se ler. A história te prende demais da conta. Eu levei 3 dias para ler esse livro. Foi muito até, porque o livro é fininho, mas eu disponho de pouco tempo. Então, para mim, 3 dias para uma leitura de um livro atualmente está sendo muito bom. E eu li o livro rapidamente, eu adorei demais a narrativa, a história é fantástica, a criatividade da Marion para poder fazer esse primeiro volume aqui foi estupenda. Ela criou um planeta inteiro aqui, gente. Criou um sistema solar diferente, ela criou uma vegetação, ela criou tudo aqui nesse planeta. Ficou fantástico demais tudo que ela fez aqui. E eu recomendo demais essa leitura, pelo menos desse primeiro volume aqui. Para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de fantasia, porque embora seja ficção científica, seja viagem no espaço, isso aqui também tem um pouco de fantasia. Porque quem lê vai entender. Eu não vou dizer, mas quem lê vai entender. E esse negócio de poderes psíquicos, os personagens, a relação dos personagens entre si diante de um mal, de nunca mais poderem voltar para a Terra, e as aventuras que acontecem nesse livro, que é fantástica, gente. Eu recomendo demais esse livro aqui. Esse aqui é o restante da série.
eu tenho todos os volumes dessa série que foram publicados aqui no Brasil. Foram publicados aqui no Brasil um total de 17 livros, dos quais a série original, escrita pela Marion Zimmer Bradley, se compõe de no total 20 livros lançados nos Estados Unidos. Mas a série hoje em dia já passou dos 30 volumes, porque a Marion Zimmer Bradley morreu quando completou o 20º volume. Ela completou o 20º volume e não escreveu mais nenhum livro dessa série, somente ela. O que ela foi escrevendo depois foram antologias, foram livros de contos, nada ligado estritamente na série, nada somente da série, das eras oficiais da série. Então, depois da morte dela, quem continuou escrevendo a série, livros posteriores, livros que se passam na série, são outros autores autorizados por ela a escreverem mais sobre a série. E tanto é que Darkover hoje em dia, lá nos Estados Unidos, já é de muito respeito, já faz parte da cultura americana de literatura. Então, vários autores já se, têm vontade de escrever sobre Darkover. Então, eles sempre fazem antologias, por exemplo, antologia Darkover, e convidam vários autores famosos, ou então alguns autores iniciantes, para poder fazer a sua história se passando do reino de Darkover. E lá já virou uma coisa muito importante para o gênero da ficção científica. Mas os volumes oficiais da série de Darkover são os 20 volumes escritos pela Marion Zimmer Bradley e mais algumas antologias oficialmente lançadas por ela. Mas aqui no Brasil a gente tem apenas 17. Eu acho que apenas não, já é um número bastante, já que os 20 originais a gente tem 17, então eu acho que é um número excelente. Mas a gente fica com aquela curiosidadezinha de ler esses 3 livros que não foram publicados aqui ainda. Inclusive tem um que é muito importante para a série de Darkover, chamado Rediscovery, que é aquele onde eu cito, que eu citei no início do vídeo, que é quando os Darkovanos, já há milhões e milhões de anos do início do primeiro volume, se reencontram com os seres humanos. Eles vão reencontrar as raízes dele e descobrir que os Darkovanos se deram pelo fato dos seres humanos aqui no primeiro volume, há milhões de anos atrás, terem chegado em Darkover. Esse não foi traduzido aqui para o Brasil ainda, mas dizem ser um dos melhores. E é um dos 3 que não vieram para o Brasil. Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, que são os 17. No caso, A Chegada em Darkover, aqui eu vou mostrar na ordem cronológica. A Chegada em Darkover, que é o primeiro. A Rainha da Tempestade, que é o segundo. O terceiro, A Dama do Falcão. O quarto, 2 para Conquistar. O quinto, Os Herdeiros de Hammerfell. O sexto, A Corrente Partida. O sétimo, A Espada Encantada. O oitavo, A Torre Proibida. O nono, A Casa de Tendara. O 10º, Cidade da Magia. O 11º, Estrela do Perigo. O 12º, O Sol Vermelho. O 13º, A Herança de Astur. O 14º, Os Salvadores do Planeta. O 15º, O Exílio de Shara. O 16º, Os Destruidores de Mundo. E o último, 17º título, A Canção do Exílio. Esse aqui parece que foi o último livro na cronologia de Darkover escrito. Os outros 3 que não foram publicados aqui ainda são anteriores a esse daqui. E Darkover, os livros dessa série, atualmente aqui no Brasil, a maioria só são encontrados em sebos. Você consegue encontrar um ou outro em livrarias que ainda vendem eles novos ainda, mas a grande maioria são encontrados em sebos. E alguns são até difíceis de achar. Mas eu acho que compensa. Para quem é fã da Marion Zimmer Bradley e para quem gosta de uma boa história de ficção científica, eu acho que compensa. E também tem aquilo lá que eu falei para vocês, né? Que as histórias são independentes. Você pode ler aquele livro e parar naquele livro ali sem se comprometer com o restante da série. Então eu acho que é uma boa pedida. Sem contar que a Marion Zimmer Bradley é a vida, né, gente? Aquela mulher escreve demais da conta. Então eu acho que vale a pena sim. Então, se você chegou até aqui, aguentou minha falação, escutou tudo que eu tinha que falar, clique aqui embaixo em gostei. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve para poder receber as próximas atualizações e os próximos vídeos do canal. E já vai lá na página do Facebook e clica lá em curtir. Pra vocês poderem bater um papinho comigo, pra vocês acompanharem as próximas atualizações, para poder ficar sempre dentro das novidades do canal e por aí vai. Então até o próximo vídeo. Tchau!